Se o seu filho lê, descobre novas palavras, novos vocábulos, isso auxilia demais na comunicação dele. Às vezes o seu filho não fala muito porque não sabe muito bem o que dizer. Às vezes ele sente alguma coisa, tem ideia de alguma coisa, mas ele não sabe que palavra usar, como falar. Por quê? Porque falta essa palavra certa para ele dizer. Então, quando o seu filho lê, ele vai descobrindo novas palavras e vai colocando essas palavras na sua própria fala no seu dia a dia. Olha só, você já deve ter visto, com certeza, talvez se isso já não aconteceu com seu próprio filho. Quando ele era bem pequenininho, né? Pensa bem, no seu filho ou talvez numa outra criança. A criança está lá com outros adultos, né? E aí, aquela criança, de repente, fala uma palavra que você e os outros adultos nunca ouviram antes. Nem dessa criança e nem de nenhuma outra criança. Uma palavra difícil de falar, né? E vocês logo percebem que ela descobriu aquela palavra de uma história que foi contada. E aí os adultos aplaudem, né? Fazem aquela festa e a criança, quando vê toda aquela empolgação em função daquilo que ela falou, fica feliz e começa a repetir essa palavra, uma vez, duas vezes, e passa repetindo o tempo todo, porque ela está percebendo que esses adultos gostaram, e isso deixa ela muito feliz, e ela passa a repetir essa palavra, porque ela está contente, deu certo, os adultos estão gostando, então ela vai repetindo. Isso acontece também com o seu filho depois, quando ele cresce, quando ele fica maior. Isso acontece também com os adultos. Quando nós vamos falar com as pessoas e nós percebemos que as pessoas estão gostando do que nós estamos dizendo, né? Elas nos ouvem, elas estão valorizando, elas nos elogiam, automaticamente nós passamos a falar mais, porque isso nos empodera. E assim acontece com as crianças também, que estão nessa fase interagindo com as outras crianças. Quando elas percebem que o outro está gostando de ouvi-la, né? Quando ela percebe que o outro elogiou o que ela falou, isso também dá um empoderamento para ela e ela vai querer falar mais. Mas ela só vai ter essas palavras novas para dizer o que ela sente, o que ela pensa, se ela ler. Quanto mais ela ler, mais palavras ela vai descobrir. E isso ela vai usando na sua fala com o outro. E se ela usa essas palavras, facilita a comunicação. Ela não vai mais sentir tanta vergonha, não vai se afastar, ela vai se encorajar a dizer. E isso vai dando cada vez mais encorajamento. E quando você perceber, o seu filho não está mais se isolando, ele está falando. Por isso que lá na sua casa, quando o seu filho falar algo, elogie, continue a conversa. Isso é muito bom para ele. Então, mãe, então, pai, comece agora a contar muitas histórias para o seu filho, a chamá-lo para ler com você, para ler para você, porque isso vai ajudá-lo nessa descoberta de novas palavras, para que a comunicação dele seja facilitada, seja mais fluida.